Fala pessoal, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o que é operações e um pouco dos diferentes caminhos que as pessoas que optam por essa área tão incrível podem ter. Então, o segredo para se destacar em qualquer carreira está no planejamento e na dedicação. E em operações não é diferente. Eu sei que isso parece óbvio, mas por incrível que pareça, as pessoas tendem a não serem seletivas durante o planejamento de que habilidades vão desenvolver. A ideia aqui nesse vídeo é falar um pouco mais sobre que tipo de habilidades você, que já está na área de operações ou pretende entrar, deveria desenvolver. Simplificando, como eu comentei no outro vídeo, o caminho e os tópicos de estudo para ter sucesso em operações, eles não são tão óbvios quanto de outras áreas, como marketing ou vendas, por exemplo, especialmente no começo da carreira. Mas naturalmente você começa a entender que a falta de algumas habilidades vem de forma natural de acordo com os desafios que você tem no dia a dia. Alguém de operações de sucesso geralmente proporciona sucesso nos seguintes 4 pontos de um negócio. Pensa que esses pontos são o que uma empresa busca constantemente otimizar. E tudo que você fizer que consiga melhorar cada um deles vai automaticamente te colocar no patamar de admiração por todo mundo nessa empresa. Então escreva eles em algum lugar e qualquer decisão que você for tomar, ou projeto que você for criar, se pergunte se você está realmente tentando ir nessa direção ou só criando alguma coisa que você acha que é legal. E os pontos são performance, produtividade, eficiência e rentabilidade. Aqui você percebe que eles basicamente se resumem em utilizar os recursos dessa empresa de forma eficiente para fazer com que ela tenha a melhor performance possível. Então, mirando nesses pontos, eu vou falar das habilidades que você pode desenvolver. Eu vou quebrar essas habilidades em 3 pilares para ficar mais fácil de entender. Mas então, o primeiro deles é o pilar analítico. A cada vez mais as empresas estão dependendo de análises estatísticas, decisões baseadas em dados, habilidades de extrair dados que significam algo. E pensa que essas empresas possuem vários dados internos que ali mesmo não tem muito significado, são apenas números e realmente não significam nada. Se bem interpretados, os dados vão mostrar no histórico que decisões foram melhores e piores para essa empresa, que tipo de clientes ela deveria focar e quais são seus maiores problemas no dia a dia. Pelo menos entender e saber aplicar o básico de análise de dados é essencial se você quer trabalhar com operações. Então, para isso, você precisa aprender a extrair, organizar, manipular, analisar, visualizar e interpretar esses dados. Para extrair, você precisa entender de banco de dados e de SQL, que significa Structured Query Language, que é a linguagem para acessar banco de dados mais utilizada. Mas se você estiver começando ou pensando em começar, minha recomendação aqui é que você comece com as outras partes antes, como se você já tivesse os dados ali extraídos. A boa notícia é que com Excel você consegue fazer quase tudo se você já tiver os dados ali extraídos. Obviamente que utilizando o Excel você vai ter uma limitação na complexidade e na quantidade de dados que você consegue analisar. E é por isso que o pessoal mais avançado utiliza alguma linguagem como R ou Python para acessar direto o banco de dados. Mas o Excel já é um bom começo. Então, para início mesmo, saiba como utilizar filtros, tabelas dinâmicas e gerar bons gráficos no Excel. Isso vai ser só o começo, e se você tiver a oportunidade de fazer algum curso de Excel, aproveite e o faça. Já que não vai ser tão caro e vai te dar uma boa ideia do básico que vai te ajudar a ver onde você precisa se desenvolver mais. E aí, existem diferentes perfis dentro de operações, mais ou menos analíticos. E até existe um mestrado que alguns amigos fizeram chamado Operations Research. Pensa que o cara que sai com um mestrado desses, ele entra até num novo patamar analítico e provavelmente ele vai se dedicar mais a resolver problemas super complexos que vão envolver otimização, simulação de modelos, a probabilidade estatística super avançada, análise de risco e assim vai. Eu vou deixar o link da apresentação de um desses mestrados. Esse fica na Columbia, em Nova York, e eu tenho 2 amigos que fizeram e os caras viraram gênios em usar números para resolver problemas hiper complexos. Então vou deixar na descrição o link. Mas considere que esse conhecimento é muito específico até mesmo dentro de operações. É claro que eles trazem um potencial e um diferencial gigantesco, mas você vai entender que com os outros pilares a pessoa pode ser mais generalista dentro de operações. Só mais um comentário sobre graduação. Em geral, os cursos ligados à área de operações são mais de ciências sociais aplicadas, como administração e economia e as engenharias. Isso porque o profissional ele precisa lidar bem com números, cálculos e planilhas, como eu já falei. Por via de regra, pessoas ligadas às áreas humanas têm menos afinidade com isso. Mas eu conheço vários exemplos de pessoas de direito, relações internacionais, psicologia e outras formações
que se destacaram muito em operações e até descobriram essas afinidades com números depois de entrarem na área. Então, não é uma regra, mas se você é uma pessoa que não gosta de números e pretende entrar ou está trabalhando com operações, aprenda a gostar de números e não se prenda à sua formação. E o segundo pilar é o pilar de processos. Uma empresa ela conta com um grande número de procedimentos alocados por setor. E aí cada atividade é parte de um sistema maior que tem o objetivo de gerar resultados e movimentar o empreendimento. Se os processos estão desordenados, cada pessoa vai fazer as suas coisas do seu jeito e aí o sistema todo vai virar uma bagunça. Então, organizar processos, na verdade, significa que você está sistematizando as ações, demandas, responsabilidades e procedimentos operacionais. Isso facilita e otimiza muito o cotidiano, eleva a produtividade, aumenta a eficiência e reduz os custos e erros. Lembre-se sempre daqueles pontos que você tem que focar que são interessantes para a empresa. Então, a pessoa aqui ela tem que ser boa em priorização, organização, estruturação de pensamento e planejamento e ser muito voltada para resultados. Um bom tópico que você pode começar a procurar é o de gerenciamento de projetos. Sabendo que um projeto é temporário no sentido de ter um início, um meio e um fim, o foco desse tipo de assunto é de como organizar um projeto pelo tempo e de como os recursos têm que ser alocados buscando eficiência e eficácia. Esse tipo de tarefa sempre foi praticada informalmente, mas começou a emergir como uma profissão distinta lá pelo século XX. Óbvio que o tópico é bem grande, mas os grupos de processos de gerenciamento de projetos são 5, que são início, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Eu sei que isso deixa tudo mais formal e até burocrático às vezes, mas basicamente essas técnicas vão te dar um controle maior e uma eficiência maior. Isso é hiper mega importante numa empresa, porque você tem geralmente várias pessoas trabalhando no mesmo projeto, então procure assuntos que você tem muita coisa aí no Google. E aí tem 2 coisas bem importantes que você pode se familiarizar. A primeira delas é a capacidade de gerir projetos de forma organizada e sistemática, prestando atenção sempre aos detalhes. E a segunda é a gestão orçamental, ou budget management. E se você une a primeira com a segunda, você tem um equilíbrio ideal, que é a capacidade de gerenciar um projeto de forma holística e sempre mantendo dentro do orçamento esse projeto. Isso está bem relacionado com a eficiência e a rentabilidade, que são pilares importantes que as empresas buscam alcançar e que eu já citei anteriormente. Parece até meio básico isso que eu estou falando, mas esse equilíbrio não é algo que acontece toda hora por 2 principais motivos. O motivo 1 é que as pessoas não alcançam o nível ideal de organização em um projeto. Basicamente, elas acham que tem tudo sob controle e quando o projeto fica grande, elas acabam perdendo o controle e vão fazendo as coisas no modo automático, o que faz com que a eficiência diminua drasticamente. Em um exemplo, imagine que você vai lançar um aplicativo de entregas em uma cidade. Talvez você até saiba como tudo funciona e tudo que você precisa para lançar, como adquirir restaurantes, entregadores, configurar o sistema para cobrir aquela nova cidade e assim vai. Mas se você não colocar em uma planilha tudo que tem que ser feito e os deadlines ideais, o que vai acontecer é que qualquer problema de última hora que você tiver, você vai acabar se esquecendo de alguma outra tarefa ou tentando fazer de última hora. Nós até brincamos que quem faz isso tenta resolver as coisas como um cowboy, atirando para todo lado, sem controlar qualquer tipo de organização. Já o segundo está relacionado a se colocar no lugar dos outros, no lugar de outras áreas. Entender de finanças e de como um P&L funciona é extremamente importante para alguém de operações. A P&L é basicamente um demonstrativo, um relatório de lucros e perdas que quebra cada custo ou entrada por linhas e você consegue analisar cada uma delas. Você só vai ter mais responsabilidades, e eu falo de cargo também, se for realmente responsável por aquela empresa, entender que cada decisão que você toma vai impactar quanto aquela empresa gasta diretamente na sua área ou futuramente em outras áreas para pagar um incêndio do que você causou. Então, crie um senso de dono e analise minuciosamente o impacto financeiro dos seus projetos. Tá, então voltando um pouco para a formação, é bastante comum que o profissional da área de operações busque especializações acadêmicas, como o programa de MBA, por exemplo. Alguns cursos bastante procurados são de gestão de processos e gestão de projetos. Esses cursos, eles buscam fazer uma conexão entre a prática profissional do dia a dia e os conhecimentos teóricos que são aprendidos ali nesses cursos. A MBA é uma sigla para Master of Business Administration, que em português significa Mestre em Administração de Negócios. E é um curso de formação de executivos, onde a pessoa estuda matérias de finanças, contabilidade,
recursos humanos, marketing e vários outros tópicos úteis para operações. Claro que é possível aprender isso na prática, mas ter um MBA pode te trazer um diferencial grande no mercado. E claro que isso depende também muito da cultura da empresa e do lugar que você está. Minha impressão é de que enquanto aqui na Europa, essa educação mais formal, como um MBA, especialmente um MBA bom, que chega a custar R$500 mil, e isso é 1 ano e meio de curso, eu vejo que no Brasil, pensa que nesse 1 ano e meio de MBA, que muitas vezes você para tudo que você está fazendo para se dedicar inteiramente a ele, você poderia utilizar esse tempo para se desenvolver e aprender em outras empresas e em outras áreas. Então, ao meu ver, claro que em geral as empresas olham para MBA, mas essa carga profissional, ela muitas vezes pesa mais do que a educação em currículo. Sei lá, no começo da carreira vão olhar muito para sua formação porque é o que você tem ali, e ela ajuda muito como porta de entrada. Mas depois de um tempo, a tendência é olharem cada vez mais para os lugares onde você passou e, ainda mais importante, as realizações que você teve. O que é muito bom, porque é um pouco menos elitista, já que não é todo mundo que tem dinheiro para pagar um MBA no começo da carreira. E uma outra certificação para o profissional da área de operações é a chamada Seis Sigmas, que é um sistema que faz parte de uma filosofia de gestão conhecida como Lean ou enxuta, que é um modelo de produção que nasceu na Toyota e revolucionou a indústria por apresentar umas técnicas que evitam perdas na produção, desenvolvendo uma metodologia que diminui o tempo, o risco de erros e o desperdício. Agora, indo para o último pilar, eu diria que esse talvez seja menos pragmático, apesar de existir uma literatura vasta sobre isso, que é o pilar de pessoas. Provavelmente você vai trabalhar com uma equipe em operações e vai também interagir com outras áreas o tempo todo. Então esse pilar está relacionado a como se comunicar, o que comunicar, autoconfiança, flexibilidade, ter iniciativa, persuasão, trabalho em equipe e, é claro, empatia. Não dá para falar de todos aqui nesse mesmo vídeo, mas vamos comentar sobre um tópico externo à empresa que exige essas capacidades, que é o de visão do cliente, que se trata basicamente de descobrir os desejos ocultos no outro, a investir tempo sobre as necessidades das outras pessoas, que são os clientes, enfim, detectar aquilo que satisfaz esses clientes. E aqui, brother, para potencializar essa habilidade, você tem que controlar suas emoções, ter flexibilidade e se relacionar com diversos tipos de pessoas. Por exemplo, quando você tem que lidar com clientes que não são tão claros naquilo que desejam, aprenda a questioná-los para detectar a real necessidade e os desejos desse cliente. E tente estar sempre disponível para o cliente, tendo simpatia e atenção. E já que operações é aquele motor do carro que eu já comentei, que está gerando valor para um sistema maior, que é o carro em si, pense que existem vários clientes internos e essas regras elas se aplicam da mesma forma internamente. Existem alguns cursos para isso, mas ao meu ver, nada melhor do que você ter um bom gestor que te ensine através de ações, independente do cargo ou de qualquer outra coisa. Não seja somente escolhido em um processo, mas escolha também onde você quer trabalhar, que tipo de exemplos você quer ter no seu dia a dia. Veja se seu gestor e essa cultura da empresa não é o que a gente chama de Tiranossauro Rex, ou o famoso braço curto, onde as pessoas pensam nelas mesmas e delegam tarefas para os outros e nunca realmente fazem ação. Então, galera, esse foi um breve resumo que tem uma boa visão de onde você pode procurar se desenvolver. Obviamente, dependendo da empresa e do desafio que você tem que ter a capacidade de aprender sobre algo mais específico. Naturalmente, você começa a entender que a falta de algumas habilidades vem de forma natural de acordo com os desafios que você tem. Então, sua capacidade de ser curioso e ir atrás de conhecimento, de ser um pouco autodidata e de absorver conhecimento rapidamente vão te dar superpoderes nessas horas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se inscreva no canal e um abraço.